pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e Tutorial de Geografia. Eu sou o Guilherme Guimarães e hoje iremos discutir uma categoria aí que é bem discutida dentro da geografia, que é a categoria de migração. Essa categoria, pessoal, ela acaba levando a outra categoria aí da geografia, que é a categoria de população. Essas duas categorias, elas, quando discutimos migração e população, não podemos dissociar uma da outra. Elas são aí categorias basicamente indissociáveis. Pois é, pessoal. Antes de começar o vídeo, já peço a vocês que deixem o like, se inscreva no canal, clique no botãozinho no canto, se inscreva no canal, compartilhe e fica até o final do vídeo, que isso é muito importante para mim. Pois é, pessoal, o que é migração? Migração, pessoal, eu já deixo esse questionamento para vocês. O que é migração? Obviamente vocês vão dizer para mim, migração é o deslocamento populacional dentro do espaço geográfico. Aí eu digo para vocês, não é bem isso, migração não é bem isso. Por quê? Para um movimento populacional, quando tem um movimento populacional dentro do território, para ele ser considerado migração, ele tem que ocorrer, esse deslocamento populacional, ele tem que ocorrer entre unidades administrativas diferentes. Sabia não? Como assim? Quais são essas unidades administrativas? Vamos partir da hierarquia aí, do menor para o maior. Quais as unidades administrativas que temos? Os municípios, parte da hierarquia do menor para o maior, parte dos municípios para os estados e depois para a União. Pois é, pessoal, para deixar um exemplo bem mais claro aí, vou utilizar eu como exemplo novamente. Não me diga! Pois é, hoje, atualmente, eu faço faculdade numa cidade vizinha da cidade de Ibiaçucê, Bahia, que é a cidade de Caetité. A universidade que eu estudo, a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, aí, ela fica na cidade vizinha, que é da cidade de Caetité. E eu me desloco todos os dias para a faculdade, que dá cerca de 50 km de Caetité até Ibiaçucê. Isso é considerado migração? Sim, isso é considerado migração. Por quê? Porque está entre unidades administrativas diferentes. Porque em Ibiaçucê existe um prefeito e Caetité existe um prefeito. Então são unidades administrativas aí diferentes. Isso é considerado migração. É verdade. E que migração é essa? Esse tipo de migração que eu faço todos os dias é a migração pendular. Por que pendular? Eu não sei. Por pendular, pessoal, quem lembra aí daqueles relógios bem antigos, aqueles relógios de parede que ficava uma corda batendo. E esse relógio funcionava a partir dessa corda, desse movimento dessa corda. Pendular quer indicar um movimento curto. Por isso que essa migração é pendular. Porque geralmente a migração pendular é aquele tipo de deslocamento que as pessoas fazem aí todos os dias, que é para estudar, para trabalhar, vai de um município para o outro para estudar, para trabalhar. Pô, cara, de novo, cara! Ou até mesmo de um estado para o outro, dependendo se de um estado para o outro a distância for bem pertinho aí, que dá para fazer esse movimento todos os dias. Mentira, 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 mentira! Então, pendular indica movimento curto. E depois vou me aprofundar mais nessas questões aqui. Pois é, vocês entenderam, mas isso também vale para os estados. Eu trouxe o meu exemplo aqui do município, para ficar bem mais claro para vocês, mas pode ser entre o estado, entendeu? Porque aqui, entre os estados, unidades administrativas diferentes, ou até mesmo entre países, entre municípios. O que vale, pessoal, é estar entre unidades administrativas diferentes. Pois é. Então, seguindo aqui, qual é o motivo central que as pessoas migram? Buscando qualidade de vida. O motivo central é esse. Em busca de melhores condições de vida, de qualidade de vida. Você faz migração pendular, mas isso você não está buscando melhores qualidade de vida. Como não? Esse deslocamento que eu trouxe aí, o exemplo da migração pendular, eu migro todos os dias para estudar. Então, para me aperfeiçoar, para entrar no mercado de trabalho e assim poder ter uma profissão e assim poder ter uma qualidade de vida, poder viver bem a partir da minha profissão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas também eu poderia me deslocar entre essas duas unidades administrativas diferentes a trabalho, ou entre outras coisas aí, visando sempre a qualidade de vida. Pois é, vou trazer agora para vocês as causas que ocorrem a migração. Quais são as causas? Fatores econômicos. Como assim fatores econômicos? Como eu acabei de dizer, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, né? Então, aí está relacionado à questão de trabalho, de estudo. Pois é, são esses dois exemplos.
A questão aí, como eu já disse, trabalhos econômicos aí estão relacionados. Políticas, como assim políticas? Como vocês podem observar aí na geopolítica mundial, sempre aí nos meios de comunicação, vocês podem observar aí sempre a questão dos refugiados, né? Por que esses refugiados, essas pessoas saem dos seus países? Eu não sei. Nada mais por questões políticas. A questão dos palestinos que vivem em constante guerra civil lá na Palestina, na Síria também, ou até em Israel. Então essas pessoas, por questões ali de guerra civil de seus países, por questões políticas, elas ali são oprimidas e dependendo ali da questão de opressão, elas têm que se movimentar em busca aí não só em busca de melhores condições de vida, mas também até uma questão também de sobrevivência, né? Porque muitas vezes elas ficando naquele território ali, elas estão propensas a perderem as suas vidas. A outra causa é a causa da questão cultural. Como assim questão cultural? Isso a gente observa muito aí pessoal, vou utilizar como exemplo, mas claro que isso ocorre em outros continentes, mas é a questão do continente africano. Pela questão lá, a gente voltando lá atrás, da questão da partilha da África, do imperialismo, quando houve a partilha da África lá, o que os europeus fizeram? Pegaram pessoas de culturas diferentes, etnias diferentes, e colocaram dentro do mesmo território. Isso acabou culminando com o quê? Isso acabou culminando com o quê? Pessoas com forma de ser, pensar e agir diferentes, habitando do mesmo território, aquilo ali acabou gerando atrito. Então, muitas pessoas, para evitar esse atrito, elas acabam optando aí por deslocar, ou até mesmo por deixar sua terra natal. E qual é a outra causa? Outras causas é a causas naturais, como aí pode ser problemas de secas ou problemas de enchente aí. Por problemas de seca a gente pode usar um exemplo típico aí, mas não podemos generalizar toda essa sub-região, que é a questão da sub-região do sertão nordestino, que fica aqui no Nordeste, essa sub-região onde estou, do Agreste aí, então a mesma da região da Zona da Mata aí, que é outras sub-regiões aí do Nordeste. Por quê? Por questões de enchente. Pode ser por questão de seca, como eu disse, questões de enchente, ou outros tipos de questões aí. Questão de tremores de terra, de vulcanismo, abalo sísmico, dentre outros fatores naturais aí. Não me diga. Ou por perseguições étnicas e religiosas, como eu já disse, e trouxe o exemplo lá da África. Como se botou lá no tempo do imperialismo, da partilha da África, colocou pessoas, grupos de pessoas de formas de ser, agir e pensar diferentes no mesmo território, isso acabou gerando conflitos. Por quê? Porque essas pessoas pertenciam a etnias diferentes e aí, dessa forma tinham religiões diferentes, né? Pois é, pessoal, entendemos aqui o que é migração, eu já deixei bem claro o que é migração, a gente entendemos quais são as causas que ocorrem a migração, e agora vamos deixar bem claro quais são os tipos de migração. O tipo de migração é o êxodo rural, esse aqui é bem mais conhecido. O que é o êxodo rural? Esse deslocamento da população rural para a zona urbana, né? A migração sazonal. O que é a migração sazonal? A migração sazonal, basicamente, é aquele tipo de migração aí entre safras, né? Entre períodos. É um tipo de migração que é bem conhecido aqui onde eu moro, porque eu moro aqui no sertão nordestino. Então, aqui por ser uma região subdesenvolvida, não tem grandes empresas assim atuando. Essas pessoas elas têm que migrar para outras regiões ou para outros locais dentro da própria região aí com uma forma de subsistência. Então, o que fazem? Um exemplo típico que a gente pode usar são os cortadores de canas aí. Ele sai aqui do sertão e vai aí, por exemplo, para a zona da mata ou para o litoral trabalhar no corte de cana, né? Que são aí períodos de safras aí de 4, 5 ou 6 meses. Aí quando vence esse período aí de safra de 4, 5 ou 6 meses, o que acontece? Ele acaba retornando para a sua terra, né? Aí quando chega o próximo ano, ele torna a fazer esse movimento. Então é conhecido o período entre safras, que é o período aí sazonal. Tem a migração pendular, foi a que eu trouxe um exemplo lá anteriormente, aquele exemplo lá. Igual eu moro numa cidade, que é na cidade de Bessucê, e eu estudo noutra cidade, que é uma cidade vizinha de Bessucê, que é na cidade de Caetité. Então, para mim estudar, para mim ir para a faculdade, eu tenho que fazer esse deslocamento todos os dias. Por que esse tipo de migração que eu faço é pendular? Como eu trouxe o exemplo do relógio, daquele relógio lá de antigamente. Porque eu faço um movimento curto, porque sempre esse movimento curto. Geralmente aí um movimento de um dia aí, né? Por quê? Porque aqui da minha cidade, na cidade que eu estudo,
dá basicamente aí 50 km de distância, então a distância é curta, né? Dá para você ir em uma hora e meia aí. Tem a migração de retorno. Como assim migração de retorno? Como eu trago o exemplo aqui, principalmente aí anteriormente à década de 90, na efervescência da industrialização do Brasil, muita gente, por habitar, por exemplo, na região Nordeste, por ser uma região subdesenvolvida, não tem grandes empresas atuando assim, o que fazem? O que ocorreu? Ocorreu uma grande massa de deslocamento de pessoas, né, do Nordeste para o Sudeste, para servir de mão de obra nessas indústrias do Sudeste, principalmente na região metropolitana aí de São Paulo e de Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Quando chega na década de 90, como nós sabemos aí, foi a década aí que iniciou no governo de Fernando Collor de Mello e inicia o processo, o período aí de neoliberalismo. Então o que vai ocorrer no Brasil? Vai ocorrer aí o chamado neoliberalismo, né? E o que isso vai desencadear? Isso vai desencadear a descentralização industrial. Então essas indústrias acabam saindo dessas grandes regiões metropolitanas, principalmente aí da região sudeste, e indo para regiões mais remotas e até mesmo interiorizando o país. Isso acarreta que essas pessoas que deslocavam antes para ocupar essas regiões metropolitanas para servir de mão de obra nessas indústrias agora, por estar saindo dessas grandes regiões metropolitanas e indo para os interiores, acaba fazendo com que essas pessoas ela percorram aí o seu movimento aí de retorno, né, para sua terra natal. Nós devemos trazer aí no início dos anos 2000, quando entra um governo aí, entre aspas, de esquerda aí, na administração do país, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que a região Nordeste, que era uma região subdesenvolvida, vai receber aí muitas políticas públicas, principalmente a questão do Bolsa Família, do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, né? Do aumento do salário mínimo. Então, com esse aumento da renda mínima das famílias, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses lugares aí, principalmente os interiores, principalmente da região Nordeste e Norte, vão acabar atraindo grandes empresas. Devido, né, ao aumento médio da renda das famílias aí, as pessoas vão passar o quê? Vão passar a consumir. Então, nos interiores aí, né, em regiões aí que antes eram subdesenvolvidas, com essas políticas públicas desenvolvidas aí pelo governo, vai acontecer que isso vai acabar atraindo empresas, né, porque ele vai gerar um mercado consumidor muito forte ali, e isso é um critério aí bem atrativo aí para as grandes empresas atuarem aí num recorte espacial, né? Pois é, dito isso, essa migração ela pode ocorrer de maneira forçada. O que é a migração forçada? Vou trazer um exemplo aí da diáspora africana. O que é a diáspora africana? A diáspora africana é a questão A diáspora já quer dizer movimento forçado. Então aqui fica meio redundante. Então quando eu digo diáspora, estou dizendo movimento forçado africano. Eu trago o exemplo aí a questão da escravização dos negros, né? Dos pretos aí. Quando os europeus aí escravizaram as pessoas do continente africano aí, fizeram dessas pessoas escravos, e pegaram essas pessoas, tiraram da sua terra natal, do seu continente, do seu país ali, sua região ali, e obrigaram essas pessoas a fazer um deslocamento forçado ali, né, para irem para as colônias ali dos países europeus para servir de mão de obra escrava. Tem também a questão aí desse movimento forçado, a questão de refúgio, como observamos aí por ter muitas guerras civis, aí, principalmente muitos países do Oriente Médio e até mesmo da África. Por ter guerras civis nesses países, essas pessoas elas têm que refugiar, porque como uma forma ali de escapar dessa guerra, né, ou até mesmo de salvar suas vidas. Então elas têm que refugiar, têm que encontrar um local de destino aí. Tem também a questão da migração voluntária. E como ocorre essa questão da migração voluntária? Já fala, voluntarismo, né? A pessoa vai se quiser, ou vai em busca de melhores condições de vida. Então, já diz, né? Ocorre conforme a vontade do indivíduo. Então, esse tipo de migração voluntária, ela ocorre conforme a vontade do indivíduo. Como assim? Exemplo, eu, Guilherme, moro aqui na região Nordeste. Por ser uma região historicamente subdesenvolvida e que tem poucas possibilidades aí de trabalho, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu, por almejar uma coisa maior na minha vida, e por exemplo, por a região sudeste, historicamente, ser uma região mais desenvolvida e que ocupa aí mais possibilidades, então, por
Eu, por interesse de crescer na minha vida, então o que eu faço? Por uma escolha minha, eu resolvo migrar da minha região Nordeste para ir para a região Sudeste, aí com uma forma aí de crescer na vida, né? Por exemplo, ocupar um posto de trabalho numa grande indústria, algo do tipo aí. Aí eu trago para vocês, para isso aqui, pessoal, para ficar bem claro, emigração é diferente de imigração. Emigração é aquela pessoa que sai. Imigração é aquela pessoa que chega. Como assim aquela pessoa que sai e chega? Por exemplo, eu moro aqui no Brasil. Eu, Guilherme, moro no Brasil. Aí eu recebo uma oferta de trabalho nos Estados Unidos. Para trabalhar numa grande multinacional nos Estados Unidos. O que ocorre? Por exemplo, eu, Guilherme, quando eu saio do Brasil, eu estou fazendo um movimento de emigração. Aí quando eu chego nos Estados Unidos, eu estou fazendo um movimento de imigração. Por quê? Porque eu estou integrando, estou chegando. Então, eu nos Estados Unidos estou chegando lá, estou integrando a população dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu, Guilherme, como eu estou saindo, eu estou desintegrando, né? Estou saindo. Então, emigrando, estou indo. Então, isso é bem importante para deixar bem claro aí, que existe diferença de emigração para imigração. Pois é, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, porque aí o canal está com 5.574 inscritos, então eu estou com a meta aí de 7.000 inscritos. Pois é, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.